Vamos agora ao vivo para Passo Fundo, município também do Rio Grande do Sul, onde está a Luana Lemes, que é voluntária. Luana, bom dia, muito bom ouvir todo mundo que está envolvido nesse processo. A gente sabe da força dos voluntários, a importância dos voluntários. Eu queria que você me contasse qual é a situação do município neste domingo. Bom dia, é um prazer estar podendo conversar aqui com vocês. Aqui na nossa cidade, em Passo Fundo, graças a Deus, nós não fomos atingidos, então nós podemos nos tornar um grande polo de envio de doações, né? Nós há mais de 19 dias estamos trabalhando incansavelmente com um trabalho terrestre e aéreo, porque o nosso aeroporto também não foi atingido. Então a gente tem enviado donativos para Canoas, Eldorado, Triunfo, Cachoeira do Sul, mais de 18 cidades, tanto de via terrestre como aérea, né? Então a gente está numa luta aqui muito grande, porque nós somos privilegiados, né? A gente sabe que a maioria das cidades foram atingidas e saber que a gente pôde se transformar nesse polo de ajuda aqui tem sido incrível. Pois é, a cidade, inclusive, ela é formada por elevações e fez uma lição de casa em relação ao enfrentamento dessas catástrofes, não é verdade? Por exemplo, os rios são limpos constantemente, várias ações também foram adotadas aí, né? A gente, na verdade, passou pelas chuvas do ano passado, né? Então, aqui em Mussum, Roca Salles, que são cidades mais próximas, a gente já viu acontecer. Então, a gente já entendeu o que poderia fazer no intuito de cuidar para não acontecer as enchentes aqui, né? Infelizmente, agora essas foram muito piores do que a do ano passado. Então, atingiram cidades que o ano passado não tinham sido atingidas. Nós foi muito pouco, foi apenas 2 bairros aqui em Passo Fundo, mas por esse motivo a gente conseguiu se tornar esse grande centro aí de distribuição e doação para cidades que precisam. Luana, os gaúchos já discutem, eu sei que é um momento muito sensível para muitas famílias, claro que esse é o momento de ajudar as pessoas, muita gente perdeu tudo, né? Existe tanto o lado patrimonial como também o emocional, mas os gaúchos já discutem aí a importância de ter novas ações, novas estratégias para enfrentamento dessas mudanças climáticas? Sem dúvida nenhuma. A gente acompanha, né, o trabalho que vem sendo feito aí pelos órgãos públicos, enfim, em questão de se preparar para as próximas, porque a gente sabe que vai ter. Né? A gente sabe que a nossa época de chuva maior aqui é agosto e setembro, como foi o ano passado, né? Então, claro, tá todo mundo nesse momento preocupado em ajudar no que precisa realmente, né? Esperar a água baixar, começar as limpezas. Tem muitas cidades aqui perto que já começou a limpeza, então já está conseguindo tirar a lama, conseguindo montar as casas novamente. Então, doações de imóveis, tudo isso, mas tem muito lugar que a água nem começou a baixar ainda, né? E esse tempo que a gente tem de ver tudo isso acontecendo, sem dúvida nenhuma, é o tempo de se reestruturar, de entender e pensar em alternativas para, quando acontecer a chuva de novo, não ter esses alagamentos. Eu pergunto isso porque eu acho que quando acontece uma tragédia dessa, tem um choque desse, nós como brasileiros precisamos aprender com essas lições, não é verdade? Não dá para passar por uma tragédia dessa e continuar do mesmo jeito. Eu acho que um ponto fundamental é realmente a gente acompanhar como os parlamentares votam medidas ambientais ou não. Esse é um ponto muito importante para a gente começar a acompanhar como cidadão para depois cobrar, não é, Luana? Exatamente, exatamente. A gente abriu aqui um trabalho que foi voluntário e a gente acabou não conseguindo se envolver com órgãos públicos pela demora de algumas coisas, né? Doações que demoram para serem entregues. Então, a gente sabe que quando se trata de questões políticas, pode ser que demore um pouco. Então, às vezes, a gente toma atitudes como civil mesmo, né? E, sem dúvida nenhuma, é um momento de nós, civis, cobrarmos essas mudanças, cobrarmos essas medidas, né? Isso acontece por algum motivo. E quando acontece, a gente precisa tomar novas providências. Agora, Luana, você citou um ponto muito importante, que é a questão da água ainda não ter baixado em alguns municípios. Isso se deve porque, inclusive, existem diques em alguns municípios que a água ultrapassou e agora não tem como sair, está lá represada. Na sexta-feira, inclusive, o ministro Paulo Pimenta diz que alguns estados estavam enviando bombas para drenar essa água. Então, veja realmente a dificuldade. E um outro ponto que você citou também é sobre as regiões onde a água já baixou, então existe o trabalho de limpeza. O que está faltando? Por exemplo, o produto de limpeza
é necessário? Quais são as principais necessidades desse momento? Para cidades aqui mais próximas a nós, como eu falei, Mussum, Roca Salles, né? A gente já tem feito esse trabalho de limpeza, né? Tem vários grupos de voluntários. É difícil porque às vezes a gente recebe, por exemplo, o rodo e a vassoura, esse comum que vende no mercado. Mas a lama é muita, é muita, é muita, assim, é inacreditável. A gente recebe os vídeos dos voluntários e não consegue limpar só com isso. Então a gente tem trabalhado em conjunto com empresas que estão fabricando rodos, fabricando materiais mais fortes para fazer essa limpeza. E aí, obviamente, água sanitária, que é o principal, né? E produtos luva, produtos que a gente consiga ceder para os voluntários para eles ajudarem nessas limpezas. Luana, um outro ponto que chama a atenção é a questão da logística, porque a gente sabe que muitos trechos de estradas foram bloqueados, existe também o risco, né, de deslizamentos, enfim, é claro que o governo até lançou um sistema para a gente poder acompanhar em tempo real onde está interditado, quais são os trechos mais complicados, mas as doações têm conseguido chegar ou ainda existe realmente uma demora por problemas logísticos? Então, a gente, como eu comentei aqui em Passo Fundo, criou um grupo muito grande, né, que tomou uma proporção muito grande, graças a uma influencer que a gente tem aqui em Passo Fundo, que é a Letícia Stuck, e a gente conseguiu pegar a parte aérea, né, junto. Então, a gente tem chegado em lugares aonde não chega de carro. Né? Então a gente fez aí doações, por exemplo, teve um dia que a gente foi a Triunfo de helicóptero. O nosso avião foi até a Arx, no Aeroclube de Rio Grande, e de lá o helicóptero foi até esse ponto em Triunfo, para poder entregar essas doações numa igreja. Então a logística ela não é fácil, mas ela tem funcionado aqui para nós. A Marina Grando, que é uma voluntária nossa, também criou um mapeamento que mostra todos os lugares, as estradas que podem passar, o que não pode passar, e a via aérea também. Então, a gente tem se baseado nesses mapeamentos e tem conseguido fazer essas entregas. Luana, a gente sempre tem aquela frase, né, que o brasileiro é solidário, que na hora realmente que precisa, nós nos unimos. Pela sua experiência aí, que você que está junto com os voluntários nesse trabalho tão essencial, o que mais te impactou? A quantidade de doações. A gente não esperava. Teve um dia que a gente recebeu 15 carretas de Rondonópolis, 3 carretas de Belém do Pará. Então, assim, a gente imaginou que o povo do Sul iria se solidarizar, né? E faria solidariedade em relação às doações. Mas não o Brasil todo. A gente se assustou com isso. E graças a essas doações, a gente conseguiu ajudar muito mais pessoas do que a gente imaginava, né? A gente está com um avião aí fazendo voos para Pelotas desde ontem, que está levando 7 toneladas em cada voo. Então, se essas pessoas, esses outros estados não tivessem enviado essas doações, quem sabe nós não teríamos essas 7 toneladas. Então, teve um dia que no nosso CD tinha quase 400 voluntários ajudando. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais impressiona, assim, como as pessoas se abraçam e se ajudam num momento como esse. E esse abraço, essa ajuda tem que continuar, né, Luana? Porque, como você disse, tem muita cidade ainda alagada, ainda vão aparecer novas necessidades, muita gente em abrigo, então é importante essa corrente do bem permanecer forte. Sem dúvida nenhuma. A gente se reestruturou aqui devido ao tempo que a gente está na linha de frente, né? Todo mundo é empresário, todo mundo tem os seus negócios e largou dos seus negócios para ajudar. Então, como a gente criou esse mapeamento, a Marina criou esse mapeamento, agora a gente conseguiu se reorganizar e a partir de amanhã a gente vai conseguir fazer envios diretos. Então, tem uma carreta vindo de Rondonópolis, por exemplo, como aquela, a gente já consegue direcionar ela já direto para a cidade que precisa, sem ter que fazer o trabalho de descarregar e carregar novamente em Passo Fundo. Então, assim, a gente não vai parar, a gente vai continuar ajudando e vai tentar aprimorar cada vez mais esse formato de ajuda para chegar cada vez mais nas pessoas que precisam, né? Olha, é muito emocionante a gente ouvir esse tipo de depoimento. Luana, aqui você representando todos os voluntários que de alguma forma ajudam o Rio Grande do Sul. Nosso forte abraço, a gente segue nessa cobertura e, claro, sempre torcendo pela recuperação do Estado. Estamos todos com o Rio Grande do Sul. A gente que agradece, né, o espaço para poder mostrar aqui um pouquinho do que a gente vem fazendo e por vocês poderem ficar frisando, né, todas as pessoas para não deixar de doar, não deixar de ajudar. Não importa a quantidade, não importa o que pode ser meia hora do seu dia, mas vai lá e faça a sua parte que a gente vai conseguir sair dessa.
Vamos sim, vai passar. Obrigada mais uma vez e bom dia, viu, Luana?